Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera gravou o seu comentário, vamos ouvir. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Olá, ouvintes, espectadores. Hoje o nosso bate-papo vai ser assim diferente. Eu estou mandando esse comentário gravado porque eu tinha um outro compromisso no nosso horário, mas num dia assim quente não podia deixar de fazer o Viva Voz. Sardenberg, Cássia, o presidente Jair Bolsonaro foi dormir e acordou com dois problemas. Um no fronte doméstico e outro com implicações internas, mas também possibilidade de repercussões externas. Vou começar pelo último, né? Ele, uma semana depois de Bolsonaro visitar a Rússia e visitar a Hungria, eclodiu o conflito na Ucrânia. Vladimir Putin realmente levou a cabo a sua disposição de invadir o outro país. Então, o que a gente tem aí? Uma foto, várias fotos de Bolsonaro apertando a mão de Putin, confraternizando amigavelmente com ele, menos de uma semana antes dele determinar a invasão da Ucrânia. Ele estava, inclusive, se gabando desse encontro, se a gente for se lembrar, né? Dizendo que, assim como ele, Putin manifestou uma grande disposição de lutar pela paz e falando ali, ele e os seus apoiadores, sobre a proximidade do encontro entre os dois, sem a necessidade daquela larga mesa que foi usada no encontro com Emmanuel Macron, por exemplo. Então, estavam tentando tirar dividendos políticos disso. Os memes mostravam Bolsonaro como alguém com possibilidade de evitar um confronto de escala global e etc. Não foi isso que aconteceu. Putin desafiou o Ocidente, os Estados Unidos, a OTAN, e determinou a invasão da Ucrânia. E agora a gente vai passar aí por uma aprovação. Como é que Bolsonaro passará a ser visto diante de organismos como a ONU, como a OTAN, como passará a ser visto pelos Estados Unidos, num cenário aí de proximidade, por exemplo, da Cúpula das Américas, que se realizará em Washington. Então, o Itamaraty tem uma missão difícil pela frente, que é a de reenquadrar o seu discurso, tentar mostrar distanciamento em relação a Moscou, mostrar consternação com a situação internacional e preocupação com a manutenção da paz, que são, afinal, os desígnios de uma política externa alinhada com os interesses do Brasil e do Ocidente como um todo. Aqui no fronte doméstico, o presidente tem um outro dilema a enfrentar. Avançou na Câmara o projeto que acaba regulamentando, legalizando jogos de azar, cassinos, bingos, o jogo do bicho. Ele tem um forte apoio da base bolsonarista na Câmara, do Centrão. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, é um dos promotores dessa votação. O presidente da casa, Arthur Lira, outro aliado importante de Bolsonaro, também advoga pela aprovação do projeto. Da mesma maneira, a legalização dos jogos é um clamor antigo do Rio de Janeiro, né? A base eleitoral de Jair Bolsonaro, seu domicílio eleitoral dele e da maioria dos seus filhos. Então, o presidente tem aí um grande grupo de aliados que estão diretamente interessados em que esse projeto vá até o fim. Do outro lado, ele tem também um importante grupo que o apoia, que é o dos evangélicos, e que é contrário de forma muito incisiva e muito veemente a esse projeto. Em dezembro, o pastor Silas Malafaia garantiu que Bolsonaro havia assegurado a ele que vetaria esse projeto caso ele fosse adiante. Não é uma decisão simples para o presidente vetar esse projeto. Ele está aí entre a cruz e a caldeirinha. Inclusive, o uso aí de símbolos religiosos vem bem a calhar. Se ele vetar, ele vai comprar um grande problema com os seus aliados políticos. Se não vetar,
passará a enfrentar a oposição de uma parcela dos evangélicos, que a gente sabe bem, é um grupo ruidoso, um grupo com grande potencial de engajamento dos eleitores e de participação nas eleições. E, mais ainda, um segmento com o qual o ex-presidente Lula passou a negociar de forma mais frequente nos últimos meses. Então, nada simples. Bolsonaro tem aí 2 problemas para se preocupar nos próximos dias. Uma ótima tarde para vocês, para todos os nossos ouvintes e até amanhã, aí sim de Viva Voz.